ainda preocupada em uma questão. Como limitar, bem rapidinho, nós estamos já com o tempo bem próximo do encerramento do primeiro bloco. Como limitar o acesso das redes sociais dentro do ambiente de trabalho? A problemática é que tem empresa que proíbe o acesso. E encara isso como há 30 anos atrás, quando não existiam nada dessas coisas, mas que era proibido até ir no banheiro muitas vezes, né? Então eu pergunto bem rapidinho, Daisy, uma resposta sintética. Não limite. Se o funcionário estiver batendo papo com o colega sobre qualquer bobagem que para nós parece uma bobagem, ele está explicitando e tentando entender melhor as opções que ele tem para trabalhar. Ele está dominando, ele está se apropriando das ferramentas. Essas ferramentas são novas no nosso mundo. E nós precisamos entender que existe uma curva de aprendizagem para ela ficar ótima. Então, deixa ele mandar alguns e-mails bobos por um tempo, vai durar 15 dias, um mês, e logo, logo ele vai estar discutindo os assuntos da empresa, os mais importantes, e vai estar tendo novas ideias de como contribuir para a empresa. Eu acho que a ideia de que a empresa precisa de lucro é perfeita, a empresa precisa de lucro. E o funcionário precisa perceber que esse lucro é ele quem faz quando ele tem ideias novas e toca a coisa adiante. Então eu diria, não limite. Ok. Na verdade, a nova cultura abrange uma governança, abrange cada modelo de gestão, abrange uma empresa familiar, abrange uma multinacional, abrange qualquer ramo de atividade. Como nós nos envolvemos e os demais membros e todos os que se dedicam dentro do Centro do Conhecimento, dirigentes, colaboradores, a entender desta forma, nós vamos prosseguir adentrando ao segundo bloco. O segundo bloco, ele vai tratar do aspecto sistêmico, organizacional e de tecnologia na prática de estratégia e planejamento. Quando Norton e Kaplan, em 1990, 91, 92, acenaram para o mundo novas tecnologias, novos sistemas organizacionais, em termos de Balance Scorecard, o mundo ficou atônito e até hoje, raríssimas empresas aplicam Balance Scorecard com sucesso. Os que não conhecem, não aplicam nada mesmo. Os que conhecem pela metade, fazem alguma coisa, não vai dar certo. E os que conhecem profundamente, têm grandes barreiras à aplicabilidade. Por quê? Porque as 4 perspectivas são exatamente os clientes, as finanças, os processos, sistemas de trabalho, a organização e as próprias pessoas, onde houver, por exemplo, o apagão de talentos, não é isso, Dirceu? Como é que vai ter gente carregando toda essa estrutura em busca da lucratividade maximizada? Então, nós perguntamos inicialmente ao Luiz, pelo envolvimento profundo com a busca da empresa rica, em termos de um enunciado estratégico, de uma estruturação do pensamento estratégico e da preparação da empresa em estratégia e planejamento globalizando, o que fazer? Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que houve uma grande evolução na questão não mais do planejamento estratégico, mas do pensamento estratégico. Hoje, o pensamento estratégico está estruturado em 16 blocos. Nesses 16 blocos, nós temos todo um caminhar que nos permite trabalhar com segurança. Agora, veja só, o primeiro movimento na direção do estratégico implica em deixar a empresa pronta para praticar o estratégico. E deixar a empresa pronta para praticar o estratégico significa que essa empresa tem que estar mentalmente sincronizada, mentalmente direcionada, tem que estar com padrões superiores de planejamento para que haja resposta ao comando. E esteja no processo de capitalização. Porque, veja só, gente, pensar em estratégia sem capital é gestão por torcida. Isso, infelizmente, é a grande prática brasileira. Então, a efetividade significa no binômio que chamamos de Ketan, ou seja, objetivos, princípios e poder. Com esse contexto sendo desenvolvido, nós podemos evoluir, sim, no pensamento estratégico. Agora, outra questão também que eu chamo a atenção, o que é estratégia? Então, se nós olharmos bem, os grandes enunciados estratégicos, eles são filosofia pura.
Por exemplo, quando Matsushita fez um plano estratégico para 250 anos, e passados 75 anos está funcionando, entende? Dá para entender por quê. Porque ele joga a questão de integração empresa-sociedade, empresa-cliente como fundamento de perpetuidade. Isso é filosofia. Me permita, Luiz, uma coisa que todos os nossos alunos na área acadêmica, os empresários, empreendedores executivos em cursos de MBA, de pós-graduação, questionam para nós, nos nossos trabalhos externos, refere-se à preparação da empresa para suportar tantos desafios. E há uma discussão, se no primeiro bloco comentamos sobre um RH estratégico, que é uma nova estruturação, já nesse bloco, seria válido, Delano, a criação nas empresas de uma vice-presidência para sistemas organizacionais de tecnologia, de uma diretoria, de uma governança específica, ou dentro até de uma holding, uma estrutura para essa finalidade? Porque se ficar perdido no meio da estrutura da gerência, isso não vai gerar um resultado que a gente pretende. Sim, seria claro, eu vou até exemplificar. Se eu perguntasse aqui sobre empresas que têm um sábado e um domingo como final de semana, ou empresas que têm 3 dias como final de semana, e a gente fosse falar em termos de produtividade, certamente a gente escolheria que tem 5 dias para trabalhar com a mais produtiva. E a empresa mais produtiva do mundo tem 3 dias de finais de semana, essa empresa chama-se a Google, e 100% do que é descoberto lá é descoberto e lançado no mercado, não dentro da sua mesa de trabalho, e sim numa natação, numa conversa de cafezinho, no meio do corredor, ou com a ajuda aí até da biomedicina, fazendo ginástica ou outro tipo de atividades. E isso, o que é que está por trás? Uma empresa extremamente organizada em matéria de sistemas. Em termos de ferramentas colaborativas, para a interpretação dos fenômenos. Porque, na prática, nós acompanhamos o mundo da informação e o mundo do processamento da informação desde a década de 70. Não somos tão veteranos, mas ainda alcançamos esse momento. Na década de 80, nós tivemos a explosão da microinformática. Hoje, em matéria de ferramentas, de tecnologia, tudo que alguém precisa está disponível. Agora, como implementar com sucesso e não apenas jogar dinheiro fora? De novo, eu acho que eu reforço o conceito da tecnologia efetivamente aplicada para a produtividade. A escolha certa das tecnologias certas, e até voltando só um pouquinho numa das perguntas do primeiro bloco, é como colocar o conceito de redes sociais dentro da empresa. Simplesmente escolhendo a tecnologia adequada, porque tecnologia para fazer com que o funcionário esteja trabalhando num chat já existe. Tecnologia para fazer com que o conhecimento que ele está gerando numa sala de bate-papo vire conhecimento real da empresa, já existe. O que precisa é que os nossos administradores eles pensem mais estrategicamente e larguem cada vez mais o operacional, deixando na mão de empresas especializadas e de ferramentas especializadas para isso. Aproveitando a brecha, e até porque ainda ontem, chegando em casa bem avançado do horário, eu recebi informações, a gente tem conexões, estão em todos os países, em todos os continentes, e recebi dos Estados Unidos uma informação quente a respeito de uma guerra que está ocorrendo, vocês citando aqui, eu estou lembrando, entre a Google e Facebook, onde a briga é quem tira talento de quem. Estão aumentando a remuneração substancialmente para não perder talentos, o outro para raptar o talento do outro e assim por diante. Dirceu, esse é o seu mundo, o apagão da mão de obra e a bank risk no desenvolvimento humano. Eu acredito que essa disputa por talentos, ela deve ficar cada vez mais acirrada. Eu, particularmente, quando eu vejo manchetes no jornal de programa de trainees da empresa A, B ou C, que atraiu 100 mil pessoas para captar 30 jovens, eu acho que deixou 99.970 descontentes com o processo. Gente perdendo tempo, gente se inscrevendo por programas que não tem a menor condição de participar. Enfim, eu acho que essa coisa toda de como você atrair pessoas para